Colaboradores mais engajados geram mais resultados? Na média, com certeza sim. Mas engajamento não é tudo. Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como aumentar a performance da sua equipe. Exatamente, como a equipe pode atingir resultados melhores de forma consistente. Então vamos lá, direto ao ponto. 3 fatores que fazem com que sua equipe entregue melhores resultados e de forma consistente. Vamos lá, primeiro fator é habilidade. Os membros do seu time precisam ter a habilidade necessária para fazer. Se você não tiver na sua equipe um time com habilidade, como é que eles vão executar as tarefas que precisam ser executadas? Não tem jeito. Então não é só engajamento. Eles podem estar super motivados, cheios de vontade, mas eles não sabem fazer. Sabe o que vai acontecer? O resultado não vai ser tão bom quanto você desejaria. Então, habilidade é o primeiro ponto que você deve observar se você tem intenção de ter resultados melhores na sua equipe. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é comportamento. De nada adianta ter habilidade se o comportamento dos membros do seu time não for o comportamento adequado. Afinal de contas, comportamento significa querer fazer. As pessoas querem fazer, um resumo de tudo, né? Elas têm que saber fazer e elas têm que querer fazer. Saber fazer é habilidade, querer fazer é comportamento. E é óbvio que comportamento é muito mais do que isso, nós vamos falar sobre isso nesse episódio. Da mesma forma que vamos falar também sobre a habilidade. Mas só para a gente pontuar aqui o terceiro ponto. E o terceiro ponto importante é liderança. Sem liderança, a equipe pode até querer fazer, a equipe pode até saber fazer, mas sem alguém para orientar, para direcionar, para coordenar, para colocar as pessoas certas no lugar certo, o resultado não vai aparecer. Então, o líder é aquela pessoa que faz com que a equipe trabalhe melhor quando estão juntos. É como um time de futebol, né? Imagina, sem técnico, se você pegar todo mundo, joga lá no campo, você acha que o resultado vai vir? Não, porque apesar de terem talentos individuais, de quererem chegar a um resultado, sem alguém para orientar, sem alguém que defina a tática do jogo, o time vai ficar perdido em campo. Então, resumindo, habilidade, comportamento e liderança. É disso que você precisa cuidar para que seu time gere melhores resultados. Agora vamos falar sobre cada um deles, vamos desdobrar isso para que você entenda, porque você tenha condições de atuar de forma assertiva, fazendo com que sua equipe gere melhores resultados. Então vamos lá. A primeira parte que a gente está falando que diz respeito à habilidade, ela parece a parte mais fácil, mas não é. Se fosse fácil, né, a gente não tinha problema nas equipes, não tinha equipe gerando resultados que ficam a desejar. Quando a gente fala de habilidade, é importante a gente separar, eu vou separar aqui em 3 fatores importantes quando a gente fala de habilidade. A primeira parte é o conhecimento, a técnica. É de fato a pessoa saber como fazer. Isso diz respeito diretamente à capacidade de aprender, né? Se a pessoa tem capacidade de aprender, ela pode aprender uma técnica, ela pode adquirir um conhecimento. Então, a princípio, se a pessoa não tem nenhum problema neurológico, ela é capaz de aprender. Nós somos capazes de aprender. Qualquer coisa. É claro que precisa, às vezes, de um conhecimento mais fundamental, mais básico, né? Às vezes você precisa entender o princípio das coisas antes de tentar aprender técnica. Aliás, esse é um dos grandes problemas, né, do mundo atual, do mundo em que vivemos atualmente, é que tem muita gente ensinando técnica e pouca gente ensinando princípio, né? Tem pouca gente dizendo quais são os fundamentos das coisas. E aí quando você aprende a técnica sem uma base de fundamento, essa técnica fica muito frágil, porque
porque se você faz daquele jeito ali, segue aquela receita, mas se tem alguma coisa que dá errado, você não sabe como corrigir. É como uma receita de bolo, né? Quem não conhece, pessoas leigas, e eu sou um leigo em termos de receita, mas eu já estudei um pouquinho, já aprendi um pouquinho sobre isso. Se você vai fazer um bolo, você usa farinha de trigo normalmente para fazer o bolo. E aí a pessoa fala assim, não vou usar farinha de trigo, vou trocar por uma farinha, vou trocar por uma outra farinha. Vou usar, por exemplo, uma farinha mais saudável, né? Vou usar uma farinha de... sei lá, quinoa, não, vou usar uma farinha de gergelim, vou usar uma farinha de qualquer outra farinha, de aveia, vou usar uma farinha de aveia aqui para fazer esse bolo. Quinoa, nem sei se tem farinha de quinoa, mas vamos lá. Você vê que o meu conhecimento é limitado, mas algumas coisas eu sei. Farinha de aveia, vou usar farinha de aveia no lugar da farinha de trigo, porque de alguma forma eu acho que a aveia é mais saudável do que o trigo. Aí eu vou lá, ou farinha de arroz, né? Farinha de arroz também é utilizada. Vou lá e vou usar a minha farinha de aveia. Aí eu simplesmente substituo na receita. E aí quando eu vou fazer o bolo eu descubro que não funcionou. E aí eu só vou ver esse resultado no final. Por quê? Porque não é só ser farinha, não é o suficiente. A farinha de trigo tem um motivo dela estar dentro do bolo. E essa farinha de trigo, ela tem lá na sua composição, na composição do trigo, elementos que fazem com que as coisas se juntem melhor, se conectem melhor. Os outros ingredientes precisam de elementos da farinha de trigo para que o bolo saia um bolo no final. Quando você substitui por farinha, apesar de também ser farinha, não tem eventualmente aquele elemento que tem na farinha de trigo. Aí não dá liga, não dá, as coisas não funcionam e aí o bolo tem um resultado ruim. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa entendeu a técnica, mas não conhece o princípio. Ela não sabe por que a farinha de trigo está lá. Ela não sabe qual é o papel da manteiga. E, obviamente, se ela não sabe os papéis de cada um dos ingredientes, ela não sabe o que acontece quando você altera a quantidade de um desses elementos. E se eu não tiver manteiga, eu tiver creme vegetal misturado tabajara, vai funcionar? Não sei, depende do que o creme vegetal misturado tabajara tem na sua composição. Então, tudo tem um motivo, né? As receitas têm um motivo, aqueles elementos têm características e a mesma coisa acontece quando você vem para o mundo corporativo, aprende a técnica sem saber os princípios. E aí quando você aprende a técnica sem saber os princípios, você está refém de que tudo se comporte exatamente como a pessoa que te vendeu a técnica, te ensinou a técnica, previu. Se alguma coisa for um pouquinho diferente, e eu vou te dizer que no mundo corporativo não tem nada que seja, uma situação é igual à outra, a técnica não funciona. E aí você despreza a técnica e aí você descobre que você não tem nada. Por outro lado, se você conhece o princípio, se você entende o princípio, você é capaz de criar a sua própria técnica fundamentada num princípio. Então veja, conhecimento não é só conhecer técnica, é também conhecer os princípios. Então isso é importante quando você está falando de aprendizado, quando você está falando de desenvolvimento do seu time. E aí a pergunta é, o seu time conhece só técnica ou o seu time conhece os princípios? Seu time é capaz de elaborar técnicas diferentes para resolver um problema ou para alcançar um resultado. E esse conhecimento, ele pode ser obtido de duas formas, basicamente, né? De uma maneira formal ou de uma maneira informal. Ele pode estudar, pode fazer um curso de graduação ou um curso técnico, isso é que eu estou chamando de educação formal, mas também tem a forma informal, ou seja, ele leu livros, ele fez mini cursos lá na internet, assistiu vários vídeos no YouTube, ouviu vários podcasts e ele aprendeu. Assim como você está aprendendo, ou já aprendeu algumas coisas ouvindo podcasts. Então, se você busca conhecimentos, você também aprende. E às vezes aprende melhor e aprende mais rápido do que na maneira formal. Isso é uma grande verdade. Mas qual é a diferença? A diferença é que você não vai ter um diploma ou um certificado que, vamos e convenhamos, né? Nos dias de hoje, se você não precisa disso por uma forma regulatória da profissão, o diploma não vale de absolutamente nada. O que vale, na verdade, é o conhecimento que você adquiriu e que você consegue, então, colocar em prática. Então,
Habilidade, a gente falou de conhecimento, de técnica, mas é só isso que define a habilidade de alguém? Não. É por isso que quando você pega uma pessoa recém-formada, ela tem um conhecimento diferente de uma pessoa que já está há 5 anos no mercado, por exemplo. E o que a gente está falando? Estamos falando de experiência. Experiência é fundamental para definir a habilidade de alguém, porque, na verdade, a habilidade é a capacidade de colocar aquele conhecimento em ação, colocar na prática e gerar resultado a partir daquele conhecimento. E isso vem com a experiência. E a experiência leva tempo. Por isso que quando você normalmente olha oportunidade de emprego, as empresas pedem pessoas com experiência. Por quê? Porque pessoas com experiência, em tese, com experiência, como eles pedem nos anúncios, é com tempo, né? Tem quanto tempo de experiência? Ah, tem 2 anos, 1 ano, 3 anos. Então, em tese, essa pessoa com mais tempo, praticando aquilo que aprendeu, aquele conhecimento, exercendo aquele conhecimento naquela determinada atividade, ela tem mais experiência e ela tem mais habilidade. E eu vou querer, obviamente, pessoas que têm mais habilidade. Ah, se eu não encontro, se eu quero dar, se eu escolho dar oportunidade para pessoas sem experiência, então eu preciso desenvolver dentro da minha empresa uma forma de acelerar essa experiência. Porque senão vai levar tempo para aquela pessoa adquirir habilidade. Lembra? Se eu quero ter resultados melhores no time, não adianta eu contratar um monte de gente com pouca experiência. E isso é um erro comum dos empreendedores, é um erro comum dos líderes quando vão montar os seus times. Ah, não, eu vou economizar aqui. Vou pegar uma pessoa com custo bem baixinho, assim, bem baratinho, que é óbvio, né? Quanto maior a experiência, maior o preço que você vai ter que pagar, a remuneração que você vai ter que dar para aquela pessoa, para ela vir trabalhar com você. E aí você quer pagar bem pouquinho, então você contrata um monte de gente sem experiência e você diz, não, deixa que eu ensino. Só que o deixa que eu ensino não acontece. E aí você no final fica com pessoas sem experiência que entregam resultados ruins e você fica chateado porque sua equipe não entrega resultado. Então, experiência é importante quando você está falando de habilidade. Então, você quer gerar resultado, você precisa de gente com habilidade. Você precisa de gente com habilidade, ela tem que ter conhecimento e experiência. Por que a experiência é importante? Porque com o tempo a pessoa vai vendo cenários diferentes, situações diferentes, vai vivenciando experiências diferentes. É óbvio que isso vai impactar diretamente no nível de habilidade que ela tem. Então, a diversidade de situações, ela acelera o processo de aprendizado e de aquisição de habilidade. É por isso que nos programas de trainee, né, nas grandes empresas, normalmente você tem um modelo estruturado de aceleração de ganho de experiência. Por quê? Porque a intenção do programa de trainee é desenvolver futuros líderes para aquela empresa, contratando gente com conhecimento e dando para ela experiência dentro da própria empresa, enquanto vai moldando aquela pessoa de acordo com a cultura da organização. É uma forma muito legal de você desenvolver pessoas que vão ser líderes e ao longo desse tempo são pessoas que estão em times e que ganham experiência muito rápido e com isso geram resultado muito rápido. Então você atua em várias frentes, em 2 frentes simultâneas. Pessoas qualificadas nos times e preparando e desenvolvendo pessoas que podem assumir cargos de liderança no futuro. Mas esses programas talvez você, na sua empresa, não consiga ainda desenvolver em função, obviamente, do know-how para fazer isso, em função do custo que está associado a você montar um programa desse tipo. É claro que é possível, mas o know-how é necessário. Então, esses programas, eles aceleram a aquisição de experiência, amplificam a experiência, porque eles são muito bem desenhados para isso. Então, falamos de conhecimento, falamos de experiência, mas tem um terceiro fator que determina a habilidade que a pessoa tem. Qual é esse fator que determina a habilidade? E, de certa forma, ele está ligado à experiência, mas ele é um pouco mais do que isso, porque dependendo da experiência que a pessoa teve, ela vai ter pouca ou muita adaptabilidade, que é um fator importante quando a gente está falando de habilidade. A adaptabilidade é ser capaz de buscar alternativas. Você sabe fazer de um jeito, você está usando uma técnica, mas naquela situação não funcionou. Se você tem experiência suficiente e já vivenciou outras situações semelhantes, você é capaz de buscar alternativas.
Se você nunca vivenciou aquilo que você está vivenciando, mas você tem experiência e você já saiu de situações difíceis antes, você vai buscar alternativas. Isso significa ter a capacidade de aprender e de buscar alternativas o tempo todo. E não ficar tentando martelar ali usando uma ferramenta que você sabe que não vai funcionar. Então, não funcionou de um jeito, vai de uma forma diferente. Então, essa característica, que é uma característica que a pessoa também desenvolve com o tempo, e também depende, de certa forma, de um nível ali de comportamento. Então, é uma característica que está relacionada diretamente à aquisição, o aumento da habilidade, mas ele tem um quê de comportamento. Ela fica ali na interseção desses dois conjuntos, habilidade e comportamento. Então, a questão da adaptabilidade ela é bastante relevante e implica que você vai ter que estar sempre buscando e aprendendo e conhecendo mais. Então, aquilo que você fez e sempre funcionou pode, eventualmente, parar de funcionar, porque o ambiente, a situação, as variáveis mudaram e aí você precisa se adaptar, ser flexível para criar uma solução diferente. Se você tem know-how, se você tem experiência, se você tem esses dois elementos na sua caixinha de ferramenta lá, você vai criar uma alternativa e vai implementar uma alternativa. Veja que é por isso que pessoas com nível de habilidade baixa, com experiência, com pouca experiência ou com pouco conhecimento, não vão conseguir fazer isso. E aí não adianta, a empolgação está no nível máximo, você tem o melhor líder, mas a equipe tem baixo nível de habilidade. O resultado vai ser o melhor possível? Não, não vai ser o melhor possível. Então, como é que a gente resolve? Na prática, como é que a gente faz para entender se eu tenho o nível de habilidade necessária dentro do meu time para gerar entrega? Bom, primeiro, você tem que saber qual é a necessidade do seu negócio em termos de habilidade. Do seu negócio, da sua área, em termos de habilidade. Então, que habilidades eu preciso para que a minha empresa dê um resultado extraordinário? Eu não quero um resultado medíocre, um resultado na média. Um resultado extraordinário, eu preciso ter que níveis de habilidade. E você vai mapear isso, colocar no papel e escrever. Eu preciso desse nível de habilidade, eu preciso de uma pessoa muito boa, por exemplo, de análise, uma capacidade analítica muito forte e um conhecimento, sei lá, de economia. Então eu preciso de autoconhecimento de economia, de macroeconomia, sei lá, digamos, e eu preciso que essa pessoa tenha alguma experiência no mercado financeiro e eu preciso que essa pessoa tenha uma alta capacidade de análise. Muito bem, então você definiu ali a capacidade que você precisa. Essa é a capacidade que você precisa hoje. E agora amplia essa análise assim, ó. E no futuro? No futuro eu também preciso que essa pessoa tenha conhecimento de legislação, porque eu quero levar a minha empresa por um caminho que um analista financeiro, ele também vai precisar entender um pouco de legislação, sei lá, tributária, porque é o caminho que eu quero percorrer. Eu vou lá na frente querer oferecer um serviço que eu preciso de alguém que conheça legislação tributária. Então eu preciso que essa habilidade esteja presente. Hoje ainda não, mas ali na frente, daqui a um ano, eventualmente, eu preciso dessa habilidade, que alguém tenha essa habilidade no meu time. Então você vai mapeando o que você precisa, olhando para a sua situação atual e olhando também para o futuro. Nunca deixe de olhar para o futuro. Faz parte. Se você é um líder, você precisa estar sempre olhando o futuro. Muito bem, então mapeou o que você precisa, agora você olha para o seu time e faz um mapeamento do que você tem de repertório na sua equipe atualmente. Faz uma análise e vê se você tem tudo o que você precisa. Se você não tem tudo o que você precisa em termos de habilidade, o que você precisa, então você está identificando um gap, você precisa trabalhar e desenvolver um plano de ação para desenvolver aquelas habilidades naquelas pessoas. Se essas pessoas têm os outros atributos que eu vou falar agora, na verdade tem um atributo de comportamento, elas só não têm o conhecimento, eu acredito verdadeiramente que vale a pena investir no desenvolvimento dessa pessoa em termos de habilidade. Se ela não tem também o comportamento, acho que você tem a pessoa errada no time, eu não tenho certeza que você tem a pessoa errada no time, eu acho que você pode fazer uma coisa melhor do que isso. Então, talvez o plano de ação seja substituir. Muito bem. Então, é assim que a gente consegue identificar as habilidades que a gente precisa e desenvolver isso, trabalhar isso dentro do nosso time. Dito isso, vamos para o ponto 2, né? Comportamento. Então, falamos de habilidade, agora vamos falar de comportamento.
E aí, quando a gente fala de comportamento, é um mundo. E eu vou falar aqui algumas coisas, eu vou trazer algumas questões aqui. E, obviamente, não vai se limitar ao que eu falar aqui. Mas eu já vou dar uma visão geral para que você entenda o quão importante é e qual é o impacto do comportamento. Lembra? Se ela sabe fazer, legal, ela tem habilidade. Agora, ela tem que querer fazer. E ela tem que querer fazer sempre, lembra? De forma consistente. E como é que eu entendo o comportamento? Deixa eu entender de onde vem o comportamento das pessoas. Dá para mudar? Não dá para mudar? Comportamento, eu vou trazer aqui 3 elementos do comportamento. O primeiro elemento é genética. Genética, Dalton? Sim. Com parte do comportamento é herdado geneticamente. A ciência já comprovou que parte dos nossos comportamentos nascem com a gente. Ah, mas como assim? É bebezinho? Não. Mas já tem uma programação, já tem uma pré-programação, um setup inicial no nosso cérebro quando a gente nasce. E esse setup vem, obviamente, da forma como o cérebro trabalhava, como o cérebro das pessoas que te originaram, dos seus pais biológicos, funcionava. Então, a forma de funcionamento, ela vem geneticamente, a gente herda isso. Muito bem, então a gente tem um fator que é genético. Ele não é o único, ele não é também preponderante, mas ele tem uma influência. O segundo fator de influência é o ambiente atual. Então, o ambiente atual também muda o comportamento. Significa que eu posso estimular, eu posso dar incentivos ou desincentivos, dependendo do estímulo que o ambiente está proporcionando. E aí a gente vai ter um paralelo muito grande com pesquisa de clima, por isso clima organizacional, por isso ambiente aqui. Então, por isso o ambiente está ligado ao clima organizacional. Então, a gente está falando de estímulos de 3 naturezas, basicamente. A gente está falando de estímulos sociais, né? O ambiente, como é que é o ambiente do ponto de vista social, de interação com as pessoas, com os pares, com os líderes, né? Como é que então, a questão da interação social interfere diretamente no comportamento. Tem questões de aspectos físicos. Então, se eu estou num lugar que é muito quente, tem desconforto térmico e eu não consigo trabalhar, claro que isso vai impactar. Isso é um estímulo negativo para o meu comportamento. Em vez de eu querer produzir, eu vou querer ir embora. Então, óbvio que o físico tem relevância, se eu tenho as ferramentas corretas, se eu tenho que, sei lá, eu tenho que parafusar um parafuso com uma tampa de caneta, eu não tenho um ferramental adequado, é claro que isso vai interferir no meu comportamento, na forma como me comporto em relação ao trabalho. E tem os aspectos emocionais, como é que eu me sinto naquele ambiente. E é óbvio que o social e o físico impactam diretamente no emocional e é por isso que muda o comportamento. Agora, eu tenho um emocional que eu já trago também, eu tenho um emocional que eu estou vivenciando, eu tenho um emocional que ele acontece ali dentro da empresa. Então, esses 3 fatores definem ali o ambiente de trabalho e, obviamente, isso impacta no comportamento. E é por isso que a gente faz pesquisa de clima, que a gente faz pesquisa Pulse. Por quê? Para a gente avaliar ali o impacto do ambiente na questão do comportamento daquela pessoa. E a gente está falando aí de engajamento, sim. Né? Comportamento, assim, está ligado diretamente ao engajamento. A pessoa engajada é a pessoa que tem comportamentos, uma série deles, que o conjunto desses comportamentos geram o engajamento naquela pessoa. Na verdade, demonstram o engajamento daquela pessoa. Não geram, né? Demonstram. O que gera? Então, você tem fator genético, você tem o fator ambiental. Isso interfere diretamente e muda o comportamento da pessoa. Muito bem, então a gente tem a questão do ambiente que a gente precisa olhar e precisa tratar. Eu tenho um ambiente ideal na minha empresa para que a minha empresa, minha equipe produza resultados melhores ou não? Legal, então o ambiente é um fator. Falamos de genética, então obviamente ele tem um traço ali de escolha das pessoas, né? Que pessoas eu estou escolhendo, como é que eu estou avaliando isso, qual o potencial dessas pessoas para gerar um determinado comportamento e, obviamente, além do ambiente, tem a personalidade da pessoa, né? E isso determina o comportamento e determina ali se eu consigo ou não engajar aquela pessoa naquelas condições de trabalho, para aquela função.
E quando a gente está falando de personalidade, cara, tem um leque muito amplo de coisas que compõem a personalidade e constrói a personalidade de alguém. Então, a gente está falando, por exemplo, de experiência que a pessoa vivenciou ao longo de toda a sua vida. Desde o momento que ela estava lá na barriga da mãe dela até o momento atual, essa pessoa passou por uma infinidade de experiências, ela tem uma história, e essa história ela é aprendida pelo cérebro. O cérebro adquire conhecimento a partir daquelas experiências e e cria reações, formas de reagir para sobreviver a todas aquelas experiências. E aí, isso obviamente gera um monte de coisas dentro da gente. Por exemplo, gera crenças, e aí essas crenças elas podem ser de duas naturezas, podem ser fortalecedoras. Eu acredito que eu sou muito bom com números. Isso é uma crença fortalecedora que eu tenho. E pode ser uma crença limitante, né? Você pode ter uma pessoa que não acredita que pode resolver determinado problema. A pessoa não acredita que ela pode aprender a falar inglês. Ela não acredita que ela pode se tornar um profissional de nível pleno ou sênior. Ela não acredita que ela é capaz de fazer uma apresentação. Então, crenças podem ser também crenças limitantes. Você tem os sabotadores, que também são mecanismos de defesa que o cérebro cria para enfrentar situações que foram vivenciadas ao longo do tempo. E esses sabotadores impactam diretamente na personalidade da pessoa atualmente. Você tem os valores que a pessoa traz, e aí nos valores você tem ali um fator de ambiente, e aí sim você tem também entra uma questão de como é que foi que aquela criança se desenvolveu e quais foram as inspirações que ela teve, né? Quais são as pessoas que influenciaram diretamente essa pessoa, e aí ela ouviu coisas que são importantes e passou a ter valores, a acreditar em coisas que são importantes. A honestidade, a questão de buscar sempre o melhor, a questão por exemplo, da organização, da limpeza. Então são valores que a pessoa vai criando para ela, que para ela são coisas muito importantes. Então valores são aquelas coisas que a pessoa acha que são muito importantes, relevantes e que direcionam a tomada de decisão e as escolhas que a pessoa faz, principalmente das coisas que são mais importantes, tomadas de decisão importantes, são norteadas pelos valores. Estão orientadas pelos valores. Então, tudo isso vem e vai moldando a personalidade da pessoa, as suas motivações, o que motiva aquela pessoa. Como é que você consegue, que ambições aquela pessoa tem e o que ela está disposta a fazer para alcançar aquilo. Então, tudo isso vai compondo a personalidade da pessoa de forma que você tem, através de inputs e de estímulos, né, como nós falamos, aquela pessoa vai se comportar de uma maneira, tender a se comportar. E aí tendência, né? Ela não é que ela vai se comportar, ela vai tender a se comportar de uma forma ou de outra em determinadas situações e, dependendo do que você precisa, ela vai estar mais propensa a gerar resultados em determinada atividade ou menos propensa a gerar resultados em determinada atividade. Então, E como é que eu lido com isso? Eu preciso entender a personalidade das pessoas, né? E aí sim, de novo, legal, conhecimento eu ensino, mas personalidade é muito difícil de mudar. É possível? É possível, sim. Desde que a pessoa queira, né? Aliás, da mesma forma que a pessoa só aprende se ela quiser, ela só pode ajustar ou mudar a sua personalidade se ela quiser. Pode mudar radicalmente? Pode. Eu costumo dizer que nada é impossível quando a gente fala de mente humana. A pessoa pode mudar da água para o vinho, né? Tem várias histórias aí de pessoas que se transformaram, que era uma pessoa e passa por uma experiência e decide mudar e aí vai para um mosteiro e vira um monge. Pode ser. Ou pode ser o contrário também, né? Nasceu como monge e resolveu jogar tudo para o alto e vida louca agora. Então isso tudo muda, tudo é possível de mudar. É claro que se a pessoa tem que querer mudar, e ela precisa ter motivações para mudar, precisa ter orientações para mudar, precisa saber o que fazer para mudar. Então, de repente, não é uma tarefa fácil e normalmente não é uma tarefa que leva pouco tempo. Mas a personalidade da pessoa, ela influencia e impacta muito
se a pessoa vai ser uma pessoa engajada ou não naquela atividade, se ela vai se comportar para gerar resultado ou não naquela determinada atividade. Então você precisa conhecer as pessoas e saber como ativar esses comportamentos ou até essa mudança de comportamento. E é óbvio, quem é que vai fazer isso? Adivinha quem é que vai fazer isso? Quem vai poder ativar ou desativar com determinados comportamentos nos membros do time é aquela pessoinha conhecida como líder. Então pode ser que seja você essa pessoa que precisa adquirir conhecimento para lidar com a personalidade das pessoas e ativar ou desativar um comportamento que você acredita que é fundamental para que aquela equipe tenha alta performance. Olha só o papel do líder entrando em jogo e como conhecedor de pessoas. Veja a importância do líder conhecer esse tipo de aspectos da personalidade humana, saber lidar com isso, entender, compreender, para poder ativar comportamentos que são comportamentos producentes, que vão gerar engajamento nas pessoas, para que aquelas pessoas estejam motivadas a gerar o resultado. Então elas sabem fazer e elas querem fazer. Elas querem fazer porque elas já trazem esse comportamento ou porque elas tiveram esse comportamento potencializado, maximizado pelo seu líder, por você que provavelmente está me ouvindo nesse podcast. Como eu disse, são só 3 pontos, mas não é simples. E o terceiro ponto, já que nós estamos falando de liderança, da importância do líder, é a liderança, né? E a liderança interfere no resultado do time de diversas formas. Você, que é dono da empresa que está me ouvindo aqui, e interfere no resultado de diversas formas. E aí a questão é, o líder tem que assumir essa responsabilidade, esse papel. Quem vai mudar um time é o líder. E aí como é que o líder entra nessa equação? Várias formas. Primeiramente, é o líder que escolhe as pessoas para a equipe. Ah, mas eu não escolhi, então eu cheguei, a equipe estava formada, tudo bem? Então agora cabe você avaliar essas pessoas e entender se você precisa trocar peças ou não. Então não adianta fugir. É o papel do líder escolher, ter as pessoas certas, escolher as pessoas certas para cada posição dentro do time. Então o líder precisa, ele tem essa... A primeira função de um líder é saber se as pessoas estão certas, montar um time com as pessoas certas. E aí, para você montar um time com as pessoas certas, depende de alguns fatores também, né? Por exemplo, você precisa ter oferta daquele tipo de pessoa. Se eu quero contratar uma pessoa que saiba como construir uma nave para viver em Marte, eu preciso saber se tem gente que tem esse conhecimento. Existe no mercado gente que sabe fazer sabe fazer uma nave para chegar em Marte? Não existe. Então, eu tenho um problema. Não tem oferta de profissionais com essa habilidade. Então, escolher as pessoas certas depende de ter uma oferta de profissionais com aquele conhecimento, com aquele comportamento que eu estou buscando. Não basta que eles existam. Você precisa gerar uma atratividade para que aquelas pessoas queiram trabalhar com você. Né? E você tem que ter capacidade de entender e de encontrar e de selecionar aquela pessoa. Olhando habilidade, olhando comportamento. Então, partindo do princípio que existem aqueles profissionais. E eu estou falando isso porque tem gente que fala assim, não existe gente boa no mercado. Existe. A não ser que você queira construir uma nave para ir para Marte. Mas para 99,9999% das posições, existe gente boa no mercado. Você precisa encontrar essas pessoas e você precisa que a sua empresa tenha uma atratividade suficiente para atrair esse tipo de profissional. Você encontrar e eles queiram trabalhar na sua empresa. E você precisa, obviamente, ter capacidade para reconhecer essas pessoas, encontrar quem são os melhores, trazer para trabalhar no seu time. Como você faz isso? Bom, eu falo um pouco mais sobre... Tem um episódio, eu vou deixar aqui a referência do episódio na descrição desse episódio aqui que você está ouvindo. Então depois você dá uma olhadinha lá, porque tem um episódio recente que eu falo exatamente como você identificar essas pessoas, esses talentos para compor a sua empresa. Mas é o papel do líder e interfere, obviamente, a pecinha que você trouxe.
se ela tem habilidade e comportamento que você precisa para compor a sua equipe. Você tem as pessoas certas? Legal. Então você identificou que tem as pessoas certas, já tá, as pecinhas estão lá. Agora você precisa mobilizar essa equipe, você precisa engajar essa equipe. E engajar essa equipe significa fazer várias coisas que geram o engajamento e que ativam comportamentos que a pessoa vai ter para gerar resultados dentro da sua empresa. Vou falar aqui uma lista delas. A primeira coisa mais importante para você engajar a pessoa é você dar para ela clareza sobre o papel dela na empresa. A gente está falando de ter metas bem definidas, que estejam conectadas com as metas da empresa, obviamente. Você precisa dizer para ela qual comportamento você espera que ela tenha. Então você precisa ter clareza. Como é que você quer que a pessoa tenha um determinado comportamento se você nem falou para ela que ela precisa ter aquele comportamento? Então precisa ter clareza sobre isso, precisa ter metas numéricas e metas qualitativas, e você precisa definir o comportamento que você espera. Então clareza sobre o que você espera da pessoa, sobre o papel daquela pessoa dentro da empresa, para que ela entenda o que ela está fazendo. A pessoa precisa saber como é que o que ela faz se conecta com o resultado da empresa. Então você precisa dizer isso para ela. É o seu papel como líder fazer isso. Outra coisa que é preciso para engajar a pessoa, você precisa dar para ela a oportunidade dela fazer o que ela tem de melhor. Você escolheu a pessoa com conhecimento, um determinado conhecimento, um determinado comportamento para fazer uma coisa incrível. Então você tem que dar para ela essa coisa incrível. Porque se você contrata uma pessoa que tem determinada habilidade, determinado comportamento, e dá para ela um trabalho que não tem nada a ver com aquilo, Dalton, você está falando que a pessoa só vai fazer... Não, obviamente que quando a gente contrata uma pessoa, a pessoa tem um escopo de atividade que envolve várias coisas. Mas ela tem que ter oportunidade, dentro de todas essas coisas que ela faz, de poder usar o melhor que ela tem. Porque ela vai se sentir muito bem sabendo que aquilo que ela tem de melhor está sendo aproveitado pela empresa. E isso é uma grande forma para você engajar a pessoa. Terceiro ponto, desenvolvimento contínuo. A pessoa tem que ter a percepção de que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, que ela está tendo mais oportunidades, mais responsabilidades. E é isso que é um dos fatores que faz com que a pessoa engaje na sua empresa, na sua equipe. Outro ponto importante é o relacionamento. Lembra que a gente falou lá, quando a gente falou sobre a questão comportamental, da questão do estímulo social? Então, entra exatamente aqui. Se você não tiver um ambiente adequado, se você não cuidar do relacionamento entre as pessoas no time, esse negócio vai se degenerar e, obviamente, que se eu odeio trabalhar com fulaninho, o resultado de nós dois trabalhando juntos não vai ser bom. Eu não vou ajudar em nada, eu vou fazer tudo para prejudicar, eu vou ignorar aquela pessoa, eu não vou me importar com ela. Quando ela pedir ajuda, eu não vou ajudar. Então, o relacionamento entre os membros do time, da sua equipe, é importantíssimo. Quanto mais forte for esse relacionamento, quanto mais forte for esse elo, maior é a capacidade dessas pessoas se engajarem. E aí, uma coisa importante aqui. A gente está falando aqui do engajamento e de fortalecimento do time, partindo da premissa que a pessoa tem as habilidades e tem os comportamentos que são adequados, né? Se você fortalecer um time com um comportamento inadequado, você tem um grande problema. Se você fortalecer um time de pessoas incompetentes, obviamente você tem um grande problema. Você tem competência coletiva. Então não é isso. Então, partindo do princípio que você tem as pessoas certas, com as habilidades e os comportamentos adequados, você vai fortalecer o relacionamento interpessoal do seu time e essa vontade, esse prazer que eu tenho de trabalhar com aquelas pessoas faz com que eu dê o meu melhor também. Outro ponto importante que de certa forma todo mundo menciona, mas você tem que saber como é que você vai fazer isso, é conectar o que a pessoa quer com o que a empresa quer. Num nível elevado, né? Você tem que conectar o propósito da empresa com o propósito da pessoa. A pessoa também tem propósito? Tem. Normalmente está ligado a crescer na carreira, a aumentar sua remuneração, ter uma recompensa financeira ali para isso, a fazer coisas que são relevantes, são importantes, a ter um papel relevante na empresa, a sentir orgulho de dizer onde ela trabalha e o que ela faz. Então, conectar ali o propósito da empresa com o propósito das pessoas
missão da empresa com a missão das pessoas, os valores da empresa com os valores da pessoa. Então você conecta isso e esse também é um fator de engajamento da equipe. Veja que são vários pontos que você pode trabalhar, são vários pontos que você deve trabalhar de forma, de propósito, né, de forma intencional para você aumentar o engajamento do seu time. Esse é o papel do líder. E é por isso que não adianta você ter as pessoas certas no seu time, você ter um processo seletivo maravilhoso, você fez todo um trabalho de atração de talentos e o líder não é bom. Né? Ou você, como líder, está negligenciando essas coisas aqui em relação ao engajamento. Alegando, por exemplo, acontece, não sei se acontece com você, mas acontece com muitas pessoas, dizendo que não tem tempo. Você não tem nada mais importante para fazer do que liderar o seu time. Se você é um líder, é isso que a empresa espera de você. Se você foi contratado como líder, é isso que a empresa espera de você. Se você é o dono da empresa, se você quer ter resultado, é isso que você precisa fazer. E aí, às vezes, quando você é dono, é mais difícil, porque não tem ninguém te cobrando. A única coisa que te cobra é o EBITDA no final da linha lá, né? O resultado no final do mês. Isso é uma baita cobrança. Mas às vezes você está com a cabeça tão cheia de 1 milhão de coisas que você esquece o seu papel de líder. E aí, é óbvio que quanto melhor líder você for, cuidando dos outros elementos, todas as outras partes, tendo as pessoas certas no seu time, melhores os resultados vão ser. E aí, às vezes, você não tem tempo. Exatamente porque a sua equipe não entrega o melhor resultado. Você não tem as pessoas certas, você acaba tendo que fazer tudo na sua empresa e, obviamente, se você tentar fazer tudo na sua empresa, a não ser que você tenha uma barraquinha de cachorro-quente, que você até consegue fazer tudo, mas a não ser que você tenha essa barraquinha de cachorro-quente, se você tiver qualquer outro negócio, dificilmente você vai conseguir fazer tudo na sua empresa. A sua empresa, o resultado da sua empresa depende do líder que você é. E isso é uma relação direta. E aí, como a gente desenvolve as habilidades de liderança? Então, como é que a gente se desenvolve como líder para conseguir olhar isso tudo, para conseguir saber mapear as habilidades, para entender dos comportamentos, para saber desenvolver as pessoas, para saber engajar as pessoas? Como é que você se desenvolve como líder? Quais são os caminhos, né, que você tem? Não adianta nada eu dizer aqui que para você ter uma equipe de resultados você tem que ser um bom líder, se eu não disser para você como é que você se torna um bom líder. E isso é um trabalho que não tem fim, né? Você está sempre se aprimorando e melhorando, e isso é melhoria contínua. E à medida que você vai se desenvolvendo, você vai mudando de patamar, você vai ver que você vai ter equipes melhores, mais engajadas, mais bem construídas, entregando resultados melhores. Então, existe essa relação e ela é direta. Então, como, né? Bom, basicamente, eu vejo 3 formas de você se desenvolver quanto líder. Primeira forma, aprendendo sozinho. Com o tempo, acertos e erros, experimentando ali, né? Eu aprendi que não dá certo contratar, por exemplo, gente muito jovem para essa determinada função aqui. Eu aprendi, a próxima vez eu vou procurar uma pessoa mais experiente. E você vai aprendendo. Aprendi que se eu gritar com um funcionário na frente de todo mundo, não dá um resultado muito legal. Nem para aquela pessoa e nem para todo mundo, né? Porque as pessoas são impactadas. Aí você vai aprendendo, às vezes demora um pouco, às vezes você erra muito até você perceber que você que está errando, às vezes você terceiriza a culpa para outras pessoas, a responsabilidade para outras pessoas, até entender que é você que precisa mudar. Então aprender sozinho, né, é uma forma. Parece até que é mais barato, né? Se aprender sozinho, eu não preciso gastar, né? Não preciso pagar ninguém para me ensinar. Então, é barato, né? Não, não é barato. Essa é a forma mais cara de aprender. Por que é a forma mais cara de fazer? Por 2 motivos básicos. Leva tempo e tempo é dinheiro. Se aprender sozinho, leva muito mais tempo. E tempo é dinheiro. Tempo, se demorar para aprender, você tem um custo de oportunidade. Você, olha só, a sua empresa podia estar entregando um resultado 30% melhor se você aprendesse agora. Mas você decidiu aprender sozinho. Você vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para aprender.
Quanto tempo você acha que eu aprendi tudo que eu sei hoje? Levou muito tempo. Para ser mais exato, vamos botar os números. A primeira experiência que eu tive como líder foi em 2001. Não, isso, no ano 2001, janeiro de 2001. A minha primeira contratação, eu tinha um cargo de liderança. Tinha acabado, não tinha ainda me formado na faculdade de engenharia, estava no último ano. Mas eu já era estagiário e apareceu uma oportunidade e eu fui contratado como coordenador de uma empresa. Uma equipe de 20 pessoas. Isso são 20 anos atrás, 22 anos atrás, estamos gravando aqui em 2023, então já tem mais de 22 anos a minha primeira posição de liderança, a minha primeira experiência. E lá eu já comecei a aprender. Depois, eu troquei de empresa e com o tempo eu tive líderes com os quais eu aprendi. E depois, em 2007, assumi oficialmente uma posição de liderança na empresa que eu fiquei durante muito tempo. Então, de 2007 até 2014, mais 7 anos de experiência. E aí, de 2014, que é 2023, mais 9 anos ajudando líderes. Ensinando tudo que eu aprendi. Aprendendo ainda muito mais. Me desenvolvendo como consultor e mentor para entregar resultados cada vez maiores para os meus mentorados, para os meus clientes de consultoria. Então, eu tenho 23 anos, desde 2001 até agora, então vai fazer 23 anos, tem 22 anos que eu aprendo a liderança. Então leva tempo. Então para saber o que eu sei, levou tempo. Agora, tem outra alternativa? Tem. Fazer cursos, ler livros, que inclusive vários dessas eu fiz, né? Ao longo desses 20 anos. Eu fiz vários cursos, li uma infinidade de livros. E aí obviamente você vai aprendendo, e aí você vai aprendendo, coloca em prática, descobre como é que funciona, refaz, revisita, aprende mais, estuda mais, percebe que você tem que aprender uma outra coisa, e aí descobre que funciona. Também dá. Né? Tem pós-graduações, tem um monte de coisa que você pode fazer, que também leva tempo. E que não é barato também. Também demora e também é caro. É caro porque você tem que investir. Livros são coisas baratas, mas se você ler 100 deles já não é tão barato. Cursos, normalmente, quanto melhores, mais caros eles são. E aí, você vai fazendo o curso e depois que você termina o curso, você tem que ir sozinho aplicar aquilo que você aprendeu. E aí demora também. Porque sozinho demora mais. Ou você tem uma terceira forma de você se desenvolver como líder, que é contratar um mentor. Alguém que tenha muita experiência, muito conhecimento e que vai te ajudar a entender a sua situação, a situação do seu time, dos seus times, e desenhar junto com você a melhor solução. E aí vocês vão fazendo isso juntos, né? O mentor junto com o mentorado vão desenvolvendo essas soluções, aplicando essas soluções de um mentor ali, vai transferindo o conhecimento, vai dando todo o suporte. É como se você tivesse ali uma pessoa que vai te acompanhar durante um determinado período para você se desenvolver e implementar uma série de transformações dentro do seu time. E aí ele vai estar do seu lado durante esse processo. E aí, sabe o que é interessante? Esse processo é mais barato e mais rápido. Dalton, mais barato? Mais barato em relação aos outros. Lembra, você tem custo de oportunidade, passar anos tendo um resultado ruim. É um custo elevadíssimo. Você tem o custo de quer fazer um MBA? Custa 25 mil reais um MBA bacana hoje. Numa instituição legal, que você vai ter professores de alto nível, colegas de alto nível. Não é barato. E depois disso você não vai ter que aplicar sozinho. Vai ficar 6 meses estudando, 1 ano estudando, depois vai ter que aplicar tudo sozinho. Então, ter um mentor, encontrar um mentor, contratar um mentor é mais rápido e é mais barato. Logo, eu acredito ser a solução mais inteligente. Dito isso, agora você pode escolher qual é a opção mais adequada para você. Não tem certo, essa é a minha opinião, mas você pode escolher fazer sozinho, você pode escolher fazer um MBA em liderança, inclusive eu dou aula em MBA para liderança.
E você pode também escolher contratar um mentor. Se essa for a sua opção, eu tenho diversos programas de mentoria focados para líderes em diferentes formatos que podem te ajudar muito nesse processo. Se você quiser contar com a minha ajuda, basta entrar em contato pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br, através lá do meu site para saber mais, no daltonribeiro.com.br, no LinkedIn e no Instagram é só procurar Dalton Ribeiro BR para acessar os meus perfis lá nas redes sociais. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de avaliar, de seguir para ser notificado sobre novos episódios, de avaliar, de compartilhar, salva para você ouvir de novo. Use como quiser, porque esse conteúdo é gravado especialmente para você e está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.